que a Igreja Nova Vida de Campo Grande receba com a salva de palmas este grande homem de Deus, Bispo Martim Lutero Semblano, que vai estar nos honrando com a pregação da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu nem sei o que dizer diante das palavras tão amorosas, as palavras tão amorosas do pastor Jefferson, porque, na verdade, quem aprende sou eu, quem eu aprendi sou eu, e ver o pastor Jefferson, ver o que Deus fez na vida dele, o que Deus tem feito na vida dele, e certo, ciente do que Deus há de fazer, continuar fazendo na vida dele, é motivo de incentivo para que eu possa continuar nessa jornada do caminho do Senhor, aprendendo com os meus irmãos. Eu ecoo as palavras de João Batista para o pastor Jefferson. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa com muita alegria que eu veja o Alexandre crescendo, que eu possa diminuir. O que quer dizer com isso? Que eu possa cada vez mais e mais ver aqueles que Deus tem colocado nessa jornada, crescendo cada vez mais e glorificando cada vez mais e mais o nome do Senhor. Amém, queridos? É uma alegria estar aqui, já tem tempos que eu não estou aqui, desde a inauguração da igreja, então tem 2 anos e meio que aqui não estou, e é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui presente, num momento tão especial. Já participamos da Ceia do Senhor, louvamos ao Senhor em coletividade, mas agora vamos à ministração da palavra. Eu convido que você abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo de número 2. 2º livro dos Reis, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler os versículos 9 ao 11. 2 Reis 2, do 9 ao 11. Registra a palavra do Senhor. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, abençoa a tua igreja. E o que nós pedimos, o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto naturalmente fala dos últimos momentos do profeta Elias, quando então ele é assunto aos céus. Mas antes de Elias subir, Eliseu, já entendendo o momento, pressentindo o momento, compreendendo o momento, Eliseu faz um pedido. Profeta Elias, antes de você ir, eu quero receber a tua unção dobrada. A unção dobrada do teu espírito. Todos queremos bênçãos. Todos queremos o melhor que nós vemos em outras pessoas. Todos nós queremos receber algo que alguém tem e de precioso. E nós, olha, eu quero ser assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer isso, eu quero ter essa aptidão. Mas a questão é que nem todos eles querem passar pelo processo para receber isso. Porque quando Eliseu pede a unção dobrada, Elias, ele faz uma colocação. Essa colocação que nós lemos, ele falou: se você me vir quando eu for, você vai receber. Mas se você não me vir no momento que eu estiver indo, então você não vai receber. Tinha chance de Eliseu não ver Elias subindo. Havia uma possibilidade. Então o que Eliseu teve que fazer?
ele teve que vigiar, ele teve que estar atento, ele teve que estar de prontidão em todo momento, para que assim que visse Elias subindo, então ele recebesse a unção dobrada. Mas, antes de receber essa unção dobrada, ela não veio naquele momento. Houve um período, e esse período foi numa jornada de 85 quilômetros. Estava perguntando ao pastor Jefferson qual era a quilometragem que ele fazia de casa para vir para aqui, para Campo Grande, voltar para sua casa. Ele falou 114 quilômetros. A jornada que Eliseu teve que fazer junto a Elias foi de 85 quilômetros. 85 quilômetros, eu fico imaginando Eliseu com os olhos atentos. Então, se Elias vai dormir, eu vou dormir agora, mas vou tentar acordar antes. Como é que ele conseguiria ficar tão atento para receber a unção dobrada? Era o propósito da vida dele, era a meta da vida dele, era o alvo da vida dele. Então, qualquer cochilo, ele perderia essa chance. O profeta foi claro: se você não me vir, quando Deus me levar, então você não vai receber a unção dobrada. Ele tinha que estar atento. E nós aprendemos, então, numa jornada que se estende por 85 quilômetros. 85 quilômetros de atenção, de vigilância, de cuidado, de prontidão. Mas o que nós podemos, então, extrair sobre o que acontece com Eliseu em 4 lugares que eles passam nesses 85 quilômetros? São 4 lugares que Eliseu tem que passar antes de receber a bênção dobrada, a unção dobrada. Eu te convido, então, a você trilhar nesses 4 lugares antes de você receber a bênção dobrada. E quantos aqui querem receber uma bênção dobrada na sua vida? Vamos ao versículo 1 desse capítulo 2, quando nós lemos: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. O primeiro lugar que eles passam se chama Gilgal. Gilgal, ele tem algumas representações. Gilgal é o primeiro acampamento que Israel estabelece na terra prometida. É o primeiro local que Israel para a sua peregrinação, depois de 40 anos circulando a Península do Sinai, 40 anos rodeando 7 desertos, o deserto de Sim, o deserto de Zin, o deserto de Abarim, o deserto de Anon, o deserto do próprio Sinai, o deserto de Parã. São 7 desertos que Israel passa, mas ele enfim entra na terra prometida. Só que quando eles entram nessa cidade, a Bíblia diz que Israel acampa. Meus amados irmãos, acampamento significa um local de descanso. Acampamento significa um local onde você se reorganiza. Igreja é isso. O primeiro local que nós devemos passar quando na igreja estamos é entender que a igreja é um local de trabalho, sim, um local de desenvolver dons, sim. Mas você está chegando na igreja, é um local de você acampar. É um local onde você vai estabelecer suas bases. É um local onde você vai montar a sua tenda. É um local onde você vai poder, então, acampar e descansar um pouco, se reorganizar. A nossa vida exige isso. Muitas vezes nós não queremos reorganizar a nossa vida antes de adentrarmos na terra prometida, antes de adentrarmos a novos desafios. Deus nos leva a locais como Gilgal para falar: olha, é hora de você parar um pouco, é hora de você reorganizar a sua vida, é hora de você ver as suas prioridades. E muitas vezes nós, então, na vida eclesiástica, nós não paramos para ver isso. Nós simplesmente queremos fazer as coisas, não queremos descansar no Senhor. E não aprendemos, então, a desenvolver esse acampamento diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso descansar em Ti. Não é descansar das obras. A Bíblia diz que nós vamos ter nosso descanso no céu. Hebreus fala sobre isso. Mas é descansar no Senhor. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, trazemos as aflições que nós vivemos nesse mundo e nós queremos então continuar tudo. Não, temos que descansar no Senhor. Temos que aprender a confiar no Senhor. No louvor, foi falado aqui pelo nosso irmão Wagner, que muitas vezes nós
nos preocupamos com as coisas lá de fora, chegamos na igreja, não aproveitamos o louvor, não louvamos ao Senhor. Espera aí, não, você está na igreja, é momento de descansar, confiar no Senhor, levantar seus braços, adorar ao Senhor. Momento de ouvir a palavra, é momento de estar atento à palavra, estar focado na palavra. Então nós devemos, o momento da oração, é o momento que nós estamos numa geração que nós temos que falar assim, é momento de desligar os celulares. Porque às vezes você começa a orar, toca o celular, vem uma notificação, vem um barulhinho, não é verdade, meus irmãos? Então, oração, o Senhor Jesus, Ele falou de entrar no teu quarto em secreto. Hoje em dia, talvez, nós pudéssemos aplicar isso, dizendo o seguinte, olha, entra no teu quarto em secreto, desliga o teu celular e ora, para que nada te quebre a tua comunhão com Deus. É momento de você, então, ter um momento de comunhão com Deus. Gilgal tem outra representação. Esse primeiro local onde Israel entra, esse primeiro local onde Eliseu passa com Elias antes de receber a bênção dobrada, é que em Gilgal foi celebrada a primeira Páscoa em Israel. O primeiro momento que Israel entra, eles acampam, e o que eles fazem em Gilgal? Agora vamos celebrar a Páscoa ao Senhor. Celebrar um culto ao Senhor. Agradecer a Deus. A Páscoa, que é instituída em Êxodo capítulo 12, ali quando eles entram na terra prometida, eles celebram a Páscoa em Gilgal, eles se lembram do que aconteceu no Egito. Eles não se esquecem do que Deus fez no Egito. Eles não se esquecem das 10 pragas que vieram. Eles não se esquecem do mar vermelho que foi aberto. Eles não se esquecem da libertação que tiveram. É momento, Gilgal, de nos lembrarmos do que Deus fez por nós. Eu não sabia que haveria a ceia hoje, fiquei muito feliz e honrado por participar da ceia. Aliás, a ceia é um momento que muito nos honra em participar. Mas na ceia, o Senhor Jesus, Ele disse, fazei isto em memória de mim. É nós nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Às vezes estamos vivendo momentos turbulentos na nossa vida, dificuldades, desempregos, enfermidades, problemas relacionais, e a gente fica desesperado, mas a gente se esquece. A Páscoa aponta para o passado do que Deus fez. O momento da ceia aponta para o que Jesus fez na cruz por nós e o que Ele tem feito ao longo dos anos. Então o Gilgal representa isso. Nós celebrarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, não nos esquecendo do que Deus já fez por nós. Quantas coisas Deus fez por nós. Se nós tivéssemos que abrir esse culto para um culto de testemunhos, eu tenho certeza que todos aqui testemunhariam. Você pode talvez não ter a coragem de ser o primeiro, talvez você fosse o quinto, o sétimo, mas algo você contaria pelo que Deus fez por você. Eu quero dizer que Páscoa é isso. Páscoa é rememorarmos o que Deus fez por nós nos tempos passados e entendermos que Deus não mudou em todo o tempo. Agora, Gilgal também representa algo muito importante. Eu volto a dizer, são 4 lugares por onde Eliseu passa antes de receber a bênção dobrada, a unção dobrada. Gilgal representa um local onde Saul perdeu a sua bênção. Saul, ele tinha que esperar Samuel, e Samuel não chegava. E Saul então começou a ficar ansioso, e Samuel não chegava. E as pessoas começaram a cobrar Saul, e Samuel não chegava. E as pessoas começaram a ir embora, e Samuel não chegava. O que Saul fez? Eu vou fazer isso. E ali então, Saul, ele demonstra que quando a ansiedade toma conta de nós, e ela invade as nossas prioridades, a prioridade dele era esperar Samuel, nós só saímos perdendo. Por quê? Porque Gilgal em hebraico é Gilgal, que significa círculo, significa ciclo. A vida tem ciclos. Nós não podemos quebrar esses ciclos. Nós não podemos quebrar as prioridades. Nós não podemos quebrar as hierarquias. Nós não podemos quebrar as nossas obrigações. Nós temos obrigações para com Deus. Nós não podemos quebrá-las. Se a Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de congregar.
Se a Bíblia fala que nós não devemos deixar de orar, não devemos deixar de orar. A Bíblia traz uma série de instruções, nós às vezes queremos cortar caminho, não queremos. Eu não vou orar hoje, eu estou muito cansado para orar. Você não é nem capaz de agradecer a Deus antes de dormir pelo dia que você teve. Você não é nem capaz de orar a Deus pedindo pelo dia que está começando na sua jornada. Então, meus amados irmãos, não podemos romper os ciclos. Gilgal representa os ciclos, o local de acampamento, de comunhão, o local da Páscoa, nos lembrarmos que Deus fez, mas o local onde nós devemos aprender a não cedermos às nossas ansiedades, como Saul fez para não perdermos. Note que Gilgal é o primeiro local que aponta a um homem que perdeu tudo, porque foi ansioso demais e não aguardou a chegada do profeta. E Gilgal é o primeiro local onde eles passam, que Elias fala para Eliseu, olha, fique atento, porque se você não vir eu subindo, você vai perder essa oportunidade. E aí então nós temos o primeiro lugar. Mas aí nós vamos passar para o versículo 2 desse capítulo 2, quando nós vamos para o segundo lugar. A Bíblia diz, e Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Betel é o primeiro local que Abraão estabelece um altar ao Senhor na terra da sua peregrinação, na terra de Israel. Levantar o altar ao Senhor tem uma pequena diferença sobre o culto prestado na Páscoa. Porque no culto prestado na Páscoa, a Páscoa era uma festa pública. Você não participa da Páscoa sozinho. Se você for a Israel hoje, você vai ver que a Páscoa é celebrada em várias casas, as famílias se reúnem, as pessoas se reúnem para celebrar a Páscoa. Nós na igreja, nós celebramos a ceia do Senhor, não celebramos sozinhos a ceia do Senhor em casa, nós celebramos na igreja, coletivamente. Mas levantar o altar ao Senhor, Abraão levanta um altar dele ao Senhor. Aponta ao culto particular a Deus. Nós devemos cultuar ao Senhor na igreja? Sim. Coletivamente? Sim. Em comunhão? Sim. Mas nós não podemos substituir jamais o culto pessoal ao Senhor. O altar ao Senhor no teu coração é você muitas vezes estar no seu quarto fechado, no seu trabalho, na sua condução, e você está cultuando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, orando a Deus, o que nós falamos agora há pouco. Então, Betel representa isso, essa comunhão íntima com Deus, no relacionamento pessoal com Deus. Betel também nos apresenta outra coisa. Em Betel, Jacó tem uma visão de uma escada, de onde subiam e desciam anjos, ligando serra e céus. Amados irmãos, ligando céus e terra, a visão desse homem é aberta, ele vê os anjos. Meus amados irmãos, Betel nos apresenta exatamente isso, um local que nossa visão tem que ser aberta. Betel, culto pessoal ao Senhor, mas nós devemos enxergar o sobrenatural. Nós devemos enxergar o perigo quando ele está próximo. Um dos dons que eu acho dos mais importantes que nós devemos pedir, porque muitos recebem esses dons, as listagens dos dons, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, eles vão trazer as listagens dos dons espirituais. Mas para mim um dos mais importantes que devem ser pedidos é o de discernimento de espíritos. Porque muitas vezes você está andando com pessoas e você não discerne o espírito da pessoa. E essa pessoa foi colocada ali pelo inimigo para te desviar, para te desanimar, para te esfriar na fé, para colocar dúvidas onde havia certezas. E às vezes a pessoa tem é uma pessoa agradável, é uma pessoa, você não nota. Por quê? Porque você não tem discernimento, nós devemos ter discernimento. Jacó discerniu o ambiente espiritual onde ele estava. Havia uma escada, havia um anjo subindo e descendo. Betel representa isso.
O segundo lugar onde Eliseu tem que passar antes de receber a unção dobrada é um local que mostra que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, enxergarmos onde há perigo, e a sabermos e nos ensinar a dizer não. Olha, não, obrigado. Porque muitas vezes os erros acontecem quando você não sabe dizer não às pressões. Não é verdade, meus irmãos? Então, porque todo mundo disse sim, você vai dizer sim. Porque as pessoas te induziram, você vai aceitar não. Você tem que ter os seus olhos espirituais abertos. Opa, isso daqui me leva para o perigo. Opa, isso daqui me leva para a bênção. Outra coisa que nós aprendemos, então, de Betel. Você pode me lembrar qual é o primeiro lugar que Eliseu tem que passar antes de receber a unção dobrada? Gilgal. O segundo lugar? Betel. Eu quero fazer agora uma pergunta. Qual é o significado de Gilgal? Círculo. Não é verdade? Ou ciclo. Agora, Betel tem outro significado. Betel significa Bet, é casa, El é Deus, casa de Deus. Nos mostra a importância de congregarmos. Congregar-se não é uma opção na vida do cristão. Ah, mas eu congrego na Nova de Campo Grande, glória a Deus. Eu congrego na Assembleia de Deus de outro local, glória a Deus. Eu congrego na Batista aqui de Campo Grande, glória a Deus. Eu congrego na Presbiteriana de Bangu. Não importa, você tem que congregar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não podemos deixar de congregar como fazem alguns. Desde a igreja primitiva, alguns, eles deixavam de congregar. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Louvado seja o Senhor. Betel significa casa de Deus. Não podemos deixar de estar na casa de Deus para congregar. Ele quer unção dobrada? Então ele tem que passar pelos ciclos. Depois ele vai para Betel, ele quer unção dobrada? Ele tem que cultuar a Deus? Tem. Ele tem que enxergar as realidades espirituais? Tem. Ele tem que congregar? Tem. Quantas coisas antes de receber a unção dobrada, que não é automática. O terceiro lugar que ele passa está no versículo número 4, quando nós lemos: então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Jericó é uma das cidades mais citadas no Antigo Testamento, 70 vezes é citada, é chamada Cidade das Palmeiras. Jericó fica próxima a Jerusalém, menos de 30 quilômetros, 27 quilômetros. Em meia hora você chega em Jerusalém, Jericó. Mas Jericó, meus amados irmãos, é uma cidade onde aconteceu uma batalha inusual. Afinal de contas, havia uma fortificação externa e uma fortificação interna. Quando você vai a Jericó hoje, você vê as ruínas de Jericó, então tem duas fileiras de muralhas. Quando eu era criança, a gente aprendeu, tem uma muralha só, não, são duas camadas de muralhas. E entre uma muralha e outra havia casas. Então era impenetrável para você entrar no centro da cidade. Era praticamente impossível você entrar. Israel não conseguiria. Mas o que Deus faz? Deus dá uma instrução. Vocês vão dar uma volta por dia, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e depois vocês vão tocar o que? As trombetas. Em hebraico, shofar. É um chifre de carneiro. E os sacerdotes iam fazer isso. O povo ia clamar. Meus amados irmãos, nós aprendemos nisso, nessa terceira etapa, antes de recebermos a unção dobrada, duas coisas. A primeira, há batalhas que nós precisamos passar e que são muito difíceis. Transpor as muralhas de Jericó. E em segundo lugar, quem vai tocar as trombetas eram os sacerdotes. Há batalhas que nós precisamos de outros para nós batalharmos. Há batalhas que são só nossas, mas nós temos que pedir ajuda a outros. Ajuda em oração, ajuda em apoio, ajuda em orientação. Precisamos compartilhar. Naquele momento, não era o povo comum que ia tocar a trombeta, eram os sacerdotes. E naquele momento, e nisso nós aprendemos tantas coisas, não é verdade, meus irmãos? Mas sobre a ajuda dos irmãos.
Os sacerdotes eram os responsáveis, a autoridade espiritual sobre o povo. Compartilha, peça ajuda, peça oração. Peça ajuda, porque tem momentos que você não sabe o que fazer. Você pode até ter uma espada, mas você não vai conseguir destruir uma muralha. Você pode até ter um arco, você não vai conseguir destruir a muralha. Você pode até ser bom, como Davi era no seu estilingue, mas não vai conseguir destruir uma muralha ali. Mas naquele momento, a única coisa que ia destruir a muralha era o quê? A fé na ordem de Deus. Por quê? Porque trombeta também não destrói muralhas. Mas naquele momento eles tocaram o chofar. Eles tocaram as suas trombetas. E naquele momento, então, as muralhas ruíram. Jericó apresenta que nós devemos aprender a ter fé na orientação de Deus, a pedir ajuda. No momento de certas batalhas, sim, devemos compartilhar ajuda aos nossos líderes, às pessoas que estão ali, que Deus colocou para nos abençoarem, e confiar quando eles tocarem a trombeta, porque as muralhas vão cair. Quando as muralhas caíram, aí o povo entrou. Quando as muralhas caíram, agora os sacerdotes ficam e o povo entra. Assim como aconteceu com o Jordão, quando a arca ia passando, os sacerdotes pararam ali no meio e o povo passou. Tem momento que os sacerdotes vão fazer o seu trabalho, tem momento que as lideranças vão fazer o seu trabalho, mas tem momento que você deve prosseguir até o final da batalha. Então o terceiro local que eles passam se chama Jericó. Em Jericó, meus amados irmãos, nós temos a terceira etapa da vida daquele que quer alcançar a unção dobrada. Todos querem a unção dobrada, mas ela não vem no estalo. Ela vem depois de uma trilha de 4 lugares. Você pode me lembrar qual é o primeiro lugar que nós precisamos passar antes de receber a unção dobrada? Gilgal. Qual é o segundo lugar que nós devemos passar antes de receber a unção dobrada? Betel. Qual é o terceiro lugar onde nós devemos passar antes de receber a unção dobrada? Vocês estão de parabéns. Se fosse uma sala de aula, eu daria 10 para todo mundo aqui. Mas existe um quarto e último lugar que nós não podemos deixar de passar. O versículo 6, 7 e o versículo 8 assim dizem: Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. E quando ambos pararam junto ao Jordão, Elias então pegou seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. O Jordão é um rio relativamente longo, 190 quilômetros. E o Jordão cruza então do Mar da Galileia até o Mar Morto, Israel, ele vai descendo. E a tradução de Jordão é exatamente esse, Yardim. Yardim significa aquele que desce. E aquele que desce tem um simbolismo muito grande, porque aquele que desce representa humildade. Veja você que o Senhor Jesus é batizado num grande ato de humildade. Em que rio? No Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus sai da Galileia, vai ao encontro de João Batista e é batizado no Rio Jordão. E no Rio Jordão, no mesmo local, na mesma região, acontece outro ato que exige humildade. Naamã, um grande general sírio, ele tinha uma doença que na época não tinha nenhuma cura, nenhum tratamento, que era a lepra. E Elias fala o que para ele? Para que ele mergulhasse quantas vezes no Jordão? 7 vezes. E ele falou: eu vou mergulhar nesse rio que é todo enlamacento. Na minha terra tem rios mais bonitos para eu mergulhar. Mas 7 vezes. Mas depois então ele mergulha 7 vezes. Ele vai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Se ele desistisse na quinta, meus amados irmãos, eu pergunto a vocês, ele seria curado da lepra? Não, porque a ordem foi quantas? 7. E se ele mergulhasse 6 vezes? Ainda assim não seria curado. Mas depois que ele mergulha a 7ª vez, que ele obedece toda a ordem que lhe é dada,
que ele passa por todo o ciclo, então ele se humilha e Deus o exalta. Ele entra enfermo e sai curado. Então, meus amados irmãos, o Jordão é a última etapa, a etapa da humildade. Quantos se perdem por causa do orgulho? Quantos se perdem por causa da vaidade? Deus tem usado vidas. E ao longo de toda a minha vida, ao longo da vida de vocês, talvez vocês conheçam pessoas que um dia serviram ao Senhor Jesus, mas a vaidade veio e eles perderam tudo. Na verdade, eu conheço vários. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que tem uma coisa que Deus não rejeita, tem um tipo de pessoa que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração humilde. Um coração humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Os humildes têm graça. Foi a última etapa, o último teste de Eliseu antes de receber a unção dobrada. Ele que já tinha uma escola de profetas, ele que já tinha um histórico, mas ele fala assim, não, última etapa agora, já passamos por Gilgal, você já extraiu os ensinos de Gilgal, já passamos por Jericó, já passamos por Betel, por Jericó, e agora você tem que passar pelo Jordão. Tem que manter a sua humildade, porque aí Deus vai derramar a unção dobrada. E aí então, nós vemos que naquele momento, a Bíblia diz que o redemoinho vem. Voltemos ao texto que nós lemos no início. Versículo 9. E quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse, quero receber por porção dobrada do seu espírito. E o versículo 11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Por fim, meus amados irmãos, esse homem, ele tem uma grande experiência. Ele vê Elias subir, como lhe foi falado, por causa disso ele recebe a unção dobrada. Mas antes disso, 85 longos quilômetros tiveram que ser trilhados. 4 locais tiveram que ser ultrapassados. E ele recebeu a bênção de você, que estava aguardando a vida dele. E você? Está disposto a passar por esses locais? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por sua vida, que quer algo amplificado na sua vida ministerial, no que Deus tem feito. Eu quero o dobro do que tens feito na vida do pastor Jefferson. Eu quero o dobro do que tem feito na vida do Alexandre. Eu quero o dobro do que tens feito na vida do bispo. Eu quero o dobro do que tens feito na vida do pastor tal, da pastora tal. Não importa, você agora vai fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração dizendo, Senhor Deus, eu quero receber a unção dobrada de tudo que eu tenho recebido. Unção dobrada, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje. E eu te peço que eu consiga passar por todos esses locais sem parar um segundo, mas estando sempre atento, como Eliseu ficou atento a Elias, observando cada ato, cada gesto, num ato de discipulado pleno, e que ele, em nome de Jesus, assim como ele, nós possamos receber unção dobrada. Abençoa as nossas vidas, abençoa-nos, fortalece-nos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Se você ainda não o fez ou está longe da casa do Senhor, quer fazê-lo, levante sua mão agora. Nós queremos orar por sua vida. Alguém aqui? Pai amado, eu entrego essa palavra, agradecido a Ti, e que essa semente, ela adentre aos nossos corações, germine e produza frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Alexandre. Vou chamar aqui o pastor Jefferson também, que subam aqui acima a plataforma. Pode vir a sua esposa juntos. Nesse momento nós vamos consagrar o nosso irmão Alexandre Brito
como missionário desta igreja, o regente dessa igreja. Eu quero, antes de fazê-lo, agradecer ao pastor Jefferson, porque são 2 anos e meio de caminhadas, idas e vindas, especialmente nos últimos 8 meses, praticamente todas as semanas aqui, intensamente, 114 quilômetros, nessa jornada de ida e volta. Por que ele fez isso? Ele fez isso por uma palavra que se resume a 4 letras: amor. Pastor Jefferson ama a igreja de Campo Grande, se deu por ela. Mas chegou um momento, assim como os filhos crescem, tem um momento que eles precisam seguir as suas próprias vidas. Chegou um momento, após 8 meses, quase 9 meses, 8 meses, que chegou o momento então de darmos posse à nova liderança da igreja. Não que o pastor Jefferson vá sumir daqui, não é isso. Mas é que a partir de agora terá um líder, um missionário que estará à frente dessa igreja, o nosso irmão Alexandre Brito. Por isso então, a minha palavra de gratidão em primeiro lugar. Que Deus continue abençoando a sua vida, renovando as suas forças e te dando essa unção dobrada. Em nome de Jesus, meu irmão. E agora nós voltamos ao irmão Alexandre, sua casa. O irmão Alexandre abraçou esse convite como um grande desafio, um honroso desafio. Desafio esse que lhe traz uma atribuição naturalmente desencadeada no mundo espiritual, mas que precisa do apoio de vocês. E o primeiro apoio de vocês vem nos seus joelhos, nas vossas orações. Que vocês possam sempre se lembrar do pastor Jefferson, sim. Mas a partir de agora, vocês têm uma responsabilidade. Orar pela vida do missionário Alexandre, que vai estar dirigindo essa igreja. Orar diariamente para que Deus continue derramando sobre a vida dele, sobre a vida de sua liderança, sobre a vida de cada diácono, de cada auxiliar, sabedoria vinda do alto, unção na palavra, sensibilidade espiritual, e que vocês possam orar por ele. Posso ter esse compromisso dos irmãos? Amém? Vamos então estender as nossas mãos e vamos agora orar pelo nosso irmão Alexandre. Pai amado, Deus bendito, aqui está o teu filho e servo, Alexandre Brito, que juntamente com a sua família está nesse local para receber de ti as tuas bênçãos. Nesse momento ele assume, Senhor, a liderança da igreja de Nova Vida de Campo Grande, como seu regente, missionário que vai reger essa igreja. Abençoa a vida dele e que doravante coisas novas aconteçam, dons novos lhe sejam outorgados. Derrama a tua bênção sobre a sua esposa, sobre seus filhos, sobre a sua casa, e que em nome de Jesus a tua unção nunca falte na vida dele. Abençoa as palavras que vão ser ministradas, os conselhos que vão ser dados. Abençoa, Senhor, a visão para esse bairro, para essa igreja, e nós pedimos as tuas bênçãos sobre ele, consagrando como líder da igreja de Nova Vida de Campo Grande e o fazendo em nome de Jesus. Agradecidos a ti pelo pastor Jefferson que aqui citamos, continua a abençoar a sua vida dele, a vida dele, e derramar sobre ele unção dobrada do teu Espírito. Senhor, que o teu Espírito Santo inunde. Eu o abençoo com unção dobrada na minha vida em nome de Jesus. E que ele seja plenamente frutífero como já tem sido em cada um de seus passos de sua jornada. Abençoamos agora a tua igreja. E agora o missionário Alexandre vai erguer suas mãos também, abençoar a igreja de Campo Grande. Abençoamos cada vida que entre nesse local, cada vida que seja evangelizada nesse bairro, cada vida que seja visitada, Senhor. Tu venhas a derramar a tua graça, a tua unção, em nome de Jesus. Abençoamos a liderança, o corpo diaconal, os auxiliares, professores de escola dominical, os irmãos da projeção, os músicos, cada um, Senhor, que tem servido a Ti nesta casa. Nós abençoamos como corpo do presbitério reunido, e nós o fazemos em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja que acolhe essa oração, diga amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.
antes de nós encerrarmos, quem vai fazer a oração final vai ser o missionário. O missionário Alexandre vai impetrar a bênção e vai nos abençoar. Mas passo então o microfone para ele. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero dizer à amada igreja que eu me sinto muito honrado, pois sei que vocês me receberam, a cada um aqui com muito carinho, com muito amor. E eu me sinto honrado em poder ter a direção, a bênção do bispo, a bênção do pastor Jefferson, a bênção de vocês, para que nós possamos caminhar juntos, galgar com esse trabalho e alcançar e ultrapassar todos os desafios. Muito obrigado a toda a igreja, muito obrigado a cada um dos irmãos, mas eu quero orar por todos nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças a Ti, Pai, por tudo que foi feito, por todos os Seus louvores, por todas as Tuas palavras, Senhor, pela ceia, meu Deus, por tudo, Pai, que foi propagado aqui neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor, nós lhe bendizemos, Senhor, nós rendemos graças a Ti, Senhor, e lhe dizemos muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela porção dobrada do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua paz. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por nos escolher primeiro. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer a este lugar. Senhor, eu profetizo bênçãos sem medidas sobre a vida da Tua igreja. Eu profetizo a Tua paz. Eu profetizo a Tua alegria. Eu profetizo uma semana abençoada, Pai, ao qual cada um dos Seus filhos serão surpreendidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua presença. Eles serão usados, eles terão sonhos, eles terão visões. Ô Senhor, derrama a Tua porção dobrada sobre a vida da Tua igreja. Abençoe cada um dos Seus filhos, Pai. E guarda o coração deles, Senhor. Sela-os, Senhor, com a Tua presença. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu entrego a vida de cada um dos Seus filhos. Dos filhos dos Seus filhos. A sua casa, a sua família, a sua parentela, a sua vizinhança, Senhor. Que esteja sobre os Teus cuidados. Pois é isso que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Erga as suas mãos para o alto. Que o amor de Deus e eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo reine sobre a sua vida, hoje, amanhã e eternamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que te leve em paz, que te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. As palmas louvam ao Senhor.